Olá, sou o Felipe Daniel, seja bem-vindo a esse vídeo. Nele eu quero falar sobre jobs e filas no Laravel. Óbvio que é um vídeo aí introdutório, né? A gente não vai aprofundar muito, senão seria um conteúdo aí um pouquinho mais extenso. É uma, é uma noção aí do que é job e filas no Laravel. Então, afinal, para que servem as filas, né? Muitas vezes na nossa aplicação, a nossa aplicação executa muitos processos, né? Então, por exemplo, num processo de checkout, né? A gente tem envio de e-mails, a gente tem comunicação com gateway de pagamento, a gente tem consulta de fretes, né? De APIs, a gente tem análise de crédito, muitas vezes, né? Algumas vezes análise de crédito. Então, só em um processo ali do sistema que é o checkout, há vários subprocessos ali que precisam ser executados, né? E se isso for executado é, em tempo de execução ali, de forma síncrona, compromete demais ali o sistema e o usuário tem uma experiência muito desagradável, demorada, né, não escalável. Então, o conceito de filas, hoje a gente tem N recursos aí de I/O não bloqueante, de filas aí no mercado, né, para diversas stacks, mas o Laravel traz também o seu próprio recurso de fila, né. Então, fila serve para delegar esses processos, né, em background e de forma assíncrona no nosso sistema, né? Então, um checkout, por exemplo, eu posso delegar o envio de e-mail para uma determinada fila, eu posso delegar a análise de crédito para outra determinada fila, eu posso delegar a comunicação com o gateway de pagamento para outra determinada fila, né? Então, isso, essa é a vantagem da gente trabalhar com fila, né? Então, por exemplo, vamos supor que no determinado sistema a gente tem uma extração ali de um Excel gigantesco, né? Então eu posso fazer o recurso ali para o usuário filtrar ali o que ele quer ali para geração de um XLS ali, de um Excel, e delegar o processo de geração desse Excel para uma fila, né? Ou eu preciso tratar um vídeo para um stream, né? Para uma plataforma. Então eu posso delegar o processo de tratamento desse vídeo para uma fila também, né? Ou preciso editar ali um CSV ali no próprio sistema ali. Então eu posso delegar também, né, essa edição aí de CSV. Então tem várias utilidades aí para fila, né? Então no Laravel nós temos esse arquivo aqui, né, o kiwi config, né? E o nosso .env também, eu já estou com o ambiente Laravel aqui rodando, tá? Eu não vou entrar aqui em questões de instalação do Laravel, subir ambiente, tá? Eu já parto do pressuposto que você saiba isso. Então nós temos aqui um .env. Esse .env ele tem uma configuração aqui de queue, ó, connection, database, tá? Em algumas versões a gente vai vir aqui como sync, né, por padrão, tá? Mas não é muito vantajoso usar aí o sync, não é muito vantajoso, porque ele vai trabalhar com o conceito síncrono da mesma forma, tá? E o 11, Laravel 11 por padrão aqui, ele vem como database, tá? Então a gente tem diversas opções aqui de queue, tá? Fila. Então tem esse sync, que ele vai utilizar um conceito de síncrono, tipo, para ambientes locais, para níveis de estudo, é até viável, dá até para usar o sync, né? Mas para testes mesmo. Mas a gente vai usar aqui o database, tá? Que é, ele vai registrar aqui o nosso database vai registrar os nossos jobs executados em banco de dados, tá? Ele vai registrar aí em banco de dados. Aqui nós temos o Beanstalk, nós temos SQS, nós temos o Redis, tá? Então dá para trabalhar aí com todos esses caras, tá? SQS aponta aí para filas AWS, né? Eu creio que dá para configurar aqui também Azure ou algum recurso de fila também do Google Cloud, algo do tipo, né?
Oracle, Cloud, algo do tipo. Temos aqui o Redis também, né? Dá para configurar filas, o Laravel para trabalhar com filas no Redis, tá? E também esse batching, né? E nós vamos trabalhar por padrão aqui o database, tá? Então, primeiramente aqui, deixa eu só verificar aqui a criação do meu banco, tá? Eu vou dar um PHP Artisan aqui, migrate fresh. Então, aqui a aplicação criou as minhas tabelas e vejamos aqui, ó, que ele já criou, como eu estou com as minhas queues configuradas para database, ele criou já uma tabela para mim de jobs, tá? Já criou essa tabela de jobs para mim. Então, primeiramente, nós vamos criar um arquivo de job. Então, vou dar um PHP Artisan make job e eu vou chamar esse cara de my job. Então, vejamos que o Laravel criou ele, tá? Como eu subi esse ambiente bem rapidamente, só para mostrar o funcionamento de fila, tá? Eu preciso dar uma permissão aqui. Dar uma permissão aqui em todos os arquivos, senão eu não vou conseguir alterar esse cara, tá? Então, vamos lá, vou carregar esse myJob, tá? Então aqui a gente tem algumas interfaces e trades aqui bem interessantes, né? Para trabalhar aqui com o nosso job, né? Então eu tenho esse keyable aqui, tá? Que ele já está carregado. E nós temos que carregar aqui algumas outras coisas, tá? Então, carregar esses caras aqui. Essas outras trades. Aqui por padrão, no nosso job, a gente vai receber aqui um private string. Nós vamos chamar esse cara de message, tá? Então, no constructor, por que está acontecendo aqui? Private string message, tá? Beleza. Então nós estamos usando já aqui a semântica do PHP 8, tá? No próprio constructor a gente já declara aqui o nosso atributo. E no nosso handle nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos registrar um log, tá? Vamos registrar um log, info. Eu vou deixar aqui this is my first job. E aqui eu vou concatenar aqui o meu message, tá? Então, o message que eu recebi aqui no constructor vai ser passado aqui concatenado a esta mensagem, tá? Então, sempre quando eu for utilizar esse job, executar esse job na minha aplicação, é esse handle que vai ser executado, tá? Então, beleza. Criei o meu job, nós vamos criar agora um controller, tá? Nós vamos criar aqui um controller, deixa eu só aqui dentro da minha aplicação, vou limpar aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um PHP aqui, artisan make controller, e nós vamos criar um controller chamado de myController. Tá? Deixa eu só dar a permissãozinha aqui de novo. E nós vamos agora carregar aqui esse myController. Tá? Então aqui nós vamos declarar aqui um index. Vamos declarar aqui um index. E esse cara vai dar um return de uma string para a gente aqui. O que a gente vai declarar aqui? Executed, tá? Vamos declarar aqui, ó. Executed. Beleza? E nós vamos declarar uma rota, tá? Para executar aqui este index. E nós vamos testar isso. Então, nós vamos aqui no nosso web, tá? A nossa rota vai se chamar exec job.
Controllers. Veja que o nosso VS Code está demorando aqui para fazer a carga aqui das coisas, né? Aqui nós vamos declarar o nosso index. E aqui o nome da nossa rota será exec job. Ok? My controller, eu não entendi aqui, ele tá dando algum conflito na Word. Tá, vou ignorar isso. E nós vamos testar aqui o nosso endpoint, tá? De exec job, tá? Então ele vai ter que retornar a mensagem lá pra gente. Eu vou abrir o meu browser. Eu já estou aqui com ele aberto, né? E vou executar aqui, ó. Então ele deu executed aqui no meu endpoint. Então beleza. Então o nosso controller está funcionando, o nosso index está funcionando. Agora nós vamos executar aqui a nossa fila, tá? Então, deixa eu dar um use aqui no meu my job, né? Dar um use aqui no meu my job e nós vamos executar esse job, tá? My job, dispatch. E aqui eu passo a minha mensagem. Deixa eu só compartilhar aqui. Eu estou com o meu browser aberto, né? Confundindo aqui com o meu browser aberto. Então nós vamos passar uma mensagem aqui. Executing via controller. Tá? Executing via controller. Então essa mensagem que eu vou passar aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Ao executar, eu vou deixar dois terminais aqui abertos. Então, ao executar a nossa rota, fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Ao executar a nossa rota, vai ser registrado o nosso MyJob, né? O que ele está fazendo aqui? Ele vai registrar esse log no nosso arquivo de logs do Laravel, tá? Que é esse arquivo aqui, ó. Eu vou dar um tail nele aqui, ó. Tail-f, storage, logs, laravel.log. Deixa eu dar uma limpada nele aqui, ó. Vou dar uma limpada nele. Vou dar uma limpada nesse arquivo. Storage, logs, laravel.log. Então apagamos aqui o nosso arquivo de laravel.log, tá? Nós apagamos ele. Eu vou escutar ele de novo. Então, eu estou escutando aqui o meu arquivo de logs. No Laravel, nós temos esse seguinte comando aqui, ó, php artisan kiwi, tá? Então, para filas, nós temos todos esses comandos aqui, ó. Então, a gente tem clear para deletar as filas. Nós temos comando aqui, ó, kiwi failed, que vai listar todas as filas falhas, né? Que foram falhas. Flux, né? Forget, que vai esquecer as filas, né, que estão em processo, tal. Nós temos aqui, ó, o listen, que vai escutar, é bem usado, né, o listen, que vai escutar aqui as nossas filas, mas para o nosso exemplo, nós vamos executar esse cara aqui, ó, tá? Então, eu vou deixar minha aplicação aqui escutando as minhas filas, tá? PHP Artisan, eu digito aqui PHP Artisan, kiwi, work, tá? Então, o Artisan está escutando aqui as minhas filas e aqui no meu browser eu vou executar algumas vezes aqui o meu endpoint novamente. Ó. Então, 5 vezes aqui. Ó. Então, veja lá, veja que o meu Artisan já está processando aqui as filas. Ó. Se eu voltar aqui no meu VS Code, ó,
Então, vejamos que todas essas filas aqui foram processadas, tá? E os logs aqui do meu My Job aqui foram registrados também aqui no meu arquivo storage logs, né? Laravel.log aqui, ó. Então, vejamos, ó. Se eu for lá executar mais vezes, ó, executei 5 vezes, certo? Vamos executar aqui, ó, mais vezes, ó, mais 3 vezes. Então vejamos, ó, que, ó, mais logs foram registrados, tá? E mais filas foram processadas, tá? Então, isso é muito interessante, né, para trabalhar com o conceito de I/O não bloqueante e delegar processos aí para serem rodados em background. Óbvio que há várias formas de tratar aí filas que falharam, jobs que falharam, há toda uma forma de priorizar determinadas filas, né? E isso a gente vai vendo aqui no canal ao longo de outros vídeos aí, mas é assim, essa é a base aí para a gente poder trabalhar aí com filas no Laravel, né? Então, esse foi nosso vídeo aí sobre filas. Obrigado aí pela sua atenção aí e até a próxima, tá?